As palavras têm muito mais poder do que normalmente a gente está consciente. A gente até conhece um pouco dessa questão de a palavra tem poder e tal, mas muitas vezes nem parou para analisar o porquê disso e a importância que tem a gente ter um bom controle, um bom domínio sobre essa nossa habilidade natural da palavra. Aqui então a gente está entrando no terceiro princípio do caminho óctuplo, palavra correta. O primeiro, compreensão correta. Segundo, pensamento correto. Terceiro, palavra correta. Então, seguindo, o que que a palavra tem de diferente do pensamento? Na verdade, primeiro é importante a gente ter um bom pensamento correto, porque ele é o pensamento que guia a palavra. Então, o pensamento ele vem antes, é importante você já ter esse domínio para poder dominar melhor a palavra. Então, a palavra você já tem um controle um pouco maior sobre o que você vai falar, o que você vai proferir. O pensamento ele é muito mais automático. Você tem já mais esse controle. Porém, em momentos em que nós estamos com menos energia, estamos cansados, estressados ou emocionalmente abalados por algum motivo, às vezes pensamentos que estão escondidos lá, eles acabam sendo proferidos em forma de palavra, como se fosse um vômito de palavras, né? Uma coisa que você acaba falando sem querer, de uma forma, num momento inadequado, e por isso que é tão importante ter esse alinhamento correto. Você ter um pensamento, cultivar um pensamento correto para que não tenha esse conflito entre a palavra e o pensamento. Então é super importante. O primeiro princípio é você aprender a alinhar bem para não gerar conflito interno e para não acabar soltando o que não deve, digamos assim, tá? Então, como é que o pensamento tem esse poder? A primeira questão é a influência. Toda vez que a gente fala alguma coisa, expressa alguma coisa, aquilo nos influencia e influencia quem está escutando, através das ideias. Mas só fazendo um parêntese rápido, quando a gente fala de palavra, não necessariamente é só a palavra falada. A gente está falando aqui de toda forma de comunicação, de toda forma de expressão. Então, por exemplo, a palavra escrita, um filme, mesmo que seja um filme mudo, um som só instrumental, por exemplo, uma dança, uma expressão corporal, a forma como você se move, tudo que uma pintura, toda forma de arte, esculturas, tudo aquilo comunica alguma coisa. Então, quando a gente pensa em palavra, a gente pensa em comunicação, tudo aquilo que vai expressar ou comunicar. Então, existe essa influência. Toda vez que você fala ou expressa alguma coisa, você expressa primeiramente para você mesmo. Então, é importante ter essa consciência do que você está proferindo, porque você está proferindo para você também. Então, o que você quer para você? Essa é a primeira questão. E a influência sobre as outras pessoas também é importante. Então, pensa que tudo aquilo que você fala é como se fosse uma semente que está sendo plantada na mente das outras pessoas. Pode ser que essa semente deu um fruto ou não. Pode ser que tenha uma influência forte ou fraca, ou influencie praticamente nada, mas é importante ter essa responsabilidade sobre a influência das suas palavras. Da mesma forma que uma pessoa pode falar e ajudar uma quantidade grande de pessoas através de uma mensagem, por exemplo, outra pode falar também para uma quantidade grande de pessoas e, por causa disso, provocar uma guerra, provocar uma discórdia, fazer com que, por causa daquele discurso, por causa de algo que alguém falou, outra pessoa vai para o outro lado do mundo e se explode. Blau. Então, esse é o poder da palavra, é o poder de influenciar. Então, é importante ter muito cuidado com
quais são as sementes que você está plantando na sua mente e na mente das outras pessoas. A outra questão é que a palavra, o som, a expressão, ela é uma forma de vibração. E a vibração, ela afeta a matéria. Se você pegar, se você já viu alguma coisa relacionada ao fenômeno da ressonância, se você pegar um sino, por exemplo, dois sinos iguais, você tocar um, daqui a pouco o outro que está do lado, mesmo sem ter contato físico, ele começa a vibrar no mesmo ritmo. Existem algumas outras experiências também, por exemplo, com um prato cheio de areia, que você toca um violino próximo, por exemplo, aquela areia se organiza numa forma geométrica, simétrica, perfeita. Se você toca outra nota, aquilo se organiza de outra forma. Então, eu aconselho procurar um pouco essas experiências que são bem interessantes. E tem a questão, tem a da água também, que é uma muito significativa, que tem a ver com pensamentos e palavras também, que foi um pesquisador japonês que pegou água da mesma fonte, separou em várias garrafas e colocou palavras diferentes nessas garrafas. Então tinha, por exemplo, paz, eu te amo, eu te odeio, saia daqui, ou uma música clássica, ou outro um heavy metal, por exemplo. E aí depois da exposição dessa água a essas palavras, ele congela a água e depois fotografa, faz uma fotografia microscópica do cristal o cristal de gelo que foi formado com aquela água. Então, quando a palavra o que a gente, né, vê como positiva, tipo paz, amor, obrigado, ele forma um cristal perfeito, simétrico e às vezes até luminoso, né? Cada cristal é um pouco diferente um do outro, mas eles têm essa simetria, essa perfeição. Quando são as outras palavras, né, mais pesadas, violentas, negativas, ele não forma um cristal, forma uma coisa meio torta, assim, né? Meio assimétrica, com umas cores estranhas, assim. Então, a gente percebe que a palavra ela afeta diretamente também a matéria. Então, mais uma forma de você estar influenciando, você não está influenciando só as ideias de quem você fala e de você mesma, você está influenciando diretamente a matéria. Você está influenciando o seu corpo e o corpo das pessoas que você está proferindo ali a sua expressão, a sua palavra. Tá? Então, com isso em vista, a gente entra na questão dos filtros, tá? Antes de começar a falar, é importante passar esse pensamento que você está procurando transformar numa expressão, numa palavra, por esses filtros. O primeiro filtro é o filtro da verdade. Então, primeiro, antes de falar alguma coisa, verifica se aquilo é verdade. Porque às vezes você, sem querer, pode estar espalhando uma mentira. E o ideal é que se fale mais sobre as experiências próprias, porque a experiência própria você tem mais certeza de ser verdadeiro ou não. E quando você recebe uma informação, mas não tem certeza se ela é verdadeira ou não, seria interessante você sempre indicar, e por algum motivo você tem que passar aquilo à frente, seria interessante você apontar da onde aquilo veio, qual é a fonte, e esclarecer que você não tem a certeza absoluta de que aquilo é verdade, tá? Mas isso se passar pelos outros filtros, que são da utilidade, ou seja, se aquilo vai ajudar de alguma forma, né? Aquilo que você está falando, ele tem uma utilidade, ele vai ser usado na prática, vai ajudar alguém, vai me ajudar, vai ser bom para o todo, ou aquilo vão ser palavras desperdiçadas no vazio, ou vão ser negativas, vão atrapalhar, vão gerar conflito. Então, é o segundo filtro. E o terceiro é da necessidade. Será que o que você vai falar realmente é necessário? Ele vai ser verdadeiro, pode ser útil, mas será que é necessário? Tá? E além da necessidade, tem a questão da forma também. O ideal é que se seja
o mais gentil possível, né? O mais cortês, ou seja, preocupado com o bem-estar do outro. É claro que isso vai depender muito da situação. Às vezes você tem uma criança que está subindo na janela e você está vendo que vai virar, você tem que, né, dar um alerta mais, ser mais enérgico. Se você tem que, às vezes, falar alguma coisa com mais energia, com mais vigor, mas o importante é a compaixão que esteja por trás daquilo, é a intenção que está por trás daquilo, tá? Então é o mais gentil possível para aquela situação específica. E aí a gente entra na questão do tempo, espaço e energia, ou seja, observar se aquilo que você tem para falar, você está falando no momento certo, no lugar certo e da forma certa, né? Como a gente falou. Então, às vezes você tem uma coisa boa, útil, que é verdadeira, mas a pessoa que você está falando, ela não está aberta para receber, ou então o lugar, o ambiente não é adequado para você falar aquilo, tá? Então, ou então você acaba falando de uma forma que faz com que a pessoa fique na defensiva. Então, passar por esses filtros também é importante. Então, verificar se é verdade, se é útil, se é necessário, se está no momento correto de falar, no lugar correto de falar e a forma correta de falar. Então a ideia aqui é ser um pouco mais com as nossas palavras, considerando elas como se fosse uma munição que você tem para usar, para gastar, você está usando sua energia ali, está usando sua munição, é ser um pouco mais sniper do que o cara da metralhadora, assault, eu não sei como é que o pessoal chama. Tipo, a metralhadora, ela gasta muita munição e ela a mira dela, né, assim que vai atirando, vai subindo. Isso aí eu tô falando experiência de videogame, tá? Não é, nunca atirei na vida com arma de verdade, não. Mas o sniper é o quê? É aquele cara que vai lá, escolhe um canto em que ele está tranquilo, que ele pode respirar, que ele pode escolher o alvo, observa o momento ideal para, respira, pau, e atira uma vez só para alcançar o objetivo dele. Claro que isso é uma metáfora, óbvio, né? Não é para ninguém sair atirando em ninguém, mas para que você aprenda a usar a palavra de forma mais bem direcionada, de acordo com os seus objetivos e tendo em vista toda essa consequência daquilo que fala, daquilo que está afetando o outro, daquilo que está afetando você. Ok? Então tá aí a palavra correta. No próximo a gente continua com a ação correta. Ok? Valeu, até a próxima.